Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos fazer aí um panorama geral, tudo que você precisa saber da segunda carta de Paulo a Timóteo. Ontem terminamos aí a carta de 1 Timóteo, né? E hoje vamos iniciar a segunda. Estamos num grande desafio de leitura, um capítulo por dia, tá bom? Se você é novo por aqui e não tá entendendo muito, você vai entender tudo daqui a pouco. Então você já vai se inscrevendo, deixa o seu like aí, porque se você tá procurando algo sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo, você encontrou. Certo, gente? Essa segunda carta de Paulo a Timóteo aí, na verdade, ela muda um pouco de figura, porque ele estava preso pela segunda vez em Roma e ele estava, na verdade, com o pé na cova, né? Vamos ser assim bem claros, ele estava para morrer e ele tinha algumas preocupações aí com Timóteo, então acredita-se que essa foi a última carta que Paulo escreveu. Então ele deixou algumas orientações, são apenas 4 capítulos, né? E algo interessante que, né, eu fui pesquisar também, né, gente, ó, não é só vocês que aprendem sobre a palavra, eu também aprendo e é muito legal isso, né? John Stott, um grande teólogo aí, ele define a segunda carta de Paulo a Timóteo com 3 palavras, né? Uma palavra para cada capítulo, e eu achei isso muito legal, muito interessante. A primeira palavra é guarda. Guarda o quê? O evangelho. Então, lá em em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4, fala sobre isso. Para ele guardar o evangelho. Segunda palavra, sofrer. Sofrer o quê? Pelo evangelho. Tá lá no capítulo 2, versículo 3. Terceira palavra, permanecer. No quê? No evangelho. Tá no capítulo 3, versículo 14. E a quarta palavra aí é pregar. Pregar o quê? O evangelho. Capítulo 4, versículo 2. Então, o John Stott define aí com, né, vamos resumir a segunda carta de Paulo a Timóteo. Então guardar o evangelho, sofrer pelo evangelho, permanecer no evangelho e pregar o evangelho. Nós vamos ver isso nesses 3 capítulos, né? Assim, podia terminar o vídeo aqui. Não, mas nós temos mais detalhes, mais informações aí sobre 2 Timóteo, né? Vamos aí nós já temos os nossos itens, então vamos lá. Primeiro item, né? Nós já sabemos aí quem escreveu foi o nosso querido apóstolo Paulo, escrito entre 66 e 67 depois de Cristo. Teve origem da segunda carta registrada de Paulo para o seu amigo e o nosso amigo também Timóteo, né? Qual que foi o contexto aí, Miriam? Durante a sua primeira viagem missionária de Paulo, João Marcos retirou-se, mas Timóteo foi o seu hábil substituto. Através de anos, Paulo e Timóteo foram como pai e filhos, colaborando para o evangelho, para levar o evangelho aí para o mundo. Então, eles tinham uma relação aí de pai e filho. Eu acho que por isso que tinha essa preocupação muito forte de Paulo, antes de morrer, para dar as orientações e as recomendações, né? Mas Paulo estava sozinho numa fria e árdua prisão em Roma. Somente Lucas estava lá. Enquanto guardava a sua execução, ele usou essa ocasião para escrever o que provavelmente foi a sua última carta registrada. Então, na verdade, ele estava esperando para morrer, gente. Então, é meio louco isso, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, o cara tava para morrer e ele tava aí em busca de deixar as orientações, olha o que eu preciso fazer, olha o que tá acontecendo, né? É algo interessante, né? Pra gente se pensar. Paulo, desejoso de comunhão cristã, estava ansioso que Timóteo fosse visitá-lo em Roma antes da chegada do inverno. Então, Paulo queria muito rever aí, né, a última vez, o filho dele, né, o filho na fé aí, Timóteo. Local de registro, provavelmente a partir da prisão de Roma, né, que ele estava preso, mas já ia morrer. Escrito para Timóteo, certo? Qual que era o contexto, o conteúdo, qual que é o conteúdo da carta aí que a gente vai ter? Apesar das circunstâncias sombrias de Paulo, sua principal preocupação era com Timóteo e seu ministério.
Paulo estava certo de que quando sua morte chegasse, Deus teria um lugar eterno esperando por ele no céu. Paulo admoestou a Timóteo a nunca se envergonhar do evangelho, mas a perseverar na fé e na obediência. Ele então instruiu que os últimos dias haveriam um devastador abandono de Deus e que aqueles que prejudicassem o ministério de Cristo deveriam ser evitados. A palavra de Deus é para completar e preparar o cristão para a sua obra. Paulo concluiu pedindo que a Timóteo para vir vê-lo depressa. Então, né, pensa assim, gente, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, né? Assim, depois de sua conversão, ele levou o evangelho para o mundo, para muitas pessoas, ele discipulou muitas pessoas, enfim, de alguma forma aí ele fez a diferença na vida de muitas pessoas. E estava chegando a sua morte e ele estava sozinho, né? Ele estava numa prisão, no frio, né? Ele já tinha uma idade, provavelmente, né? Tinha mais frio que as outras pessoas. Ele queria ver Timóteo. Eu acho que talvez ele até pensou sobre a questão ali da ingratidão, né? Ele estava sozinho, né? Porque, na verdade, estavam acusando ali o apóstolo Paulo de malfeitor. E todos aqueles ali que se aliavam, que eram vistos ou que foram visitar o apóstolo Paulo, iam ter represárias, porque ele estava como um malfeitor, um ladrão, alguém, né? Ele estava ali, ele ia morrer, porque ele era um malfeitor. Então, as pessoas... Por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo não ter vergonha do evangelho, não parar de falar, porque as pessoas que eram associadas com o nome aí de Paulo sofriam represárias, ou eram mortas, ou eram presas, ou, né, você também é ladrão, você também é um malfeitor. Então, são coisas, né, pra gente se pensar. Em nenhum momento o apóstolo Paulo reclama, né? A gente vai ver os últimos capítulos aí, e é algo interessante pra gente se pensar, né? Infelizmente, as pessoas são ingratas muitas vezes. Não é o caso aqui de Timóteo, tá, gente? Mas, enfim, eu tô falando que o apóstolo Paulo, ele alcançou muitas pessoas. Enfim, vamos lá. Palavras-chave de 2 Timóteo. Perseverar em ensinar. Mesmo quando esteve na prisão, Paulo manteve-se forte e encorajou Timóteo a perseverar em meio às provações como um bom soldado de Cristo. Timóteo foi exortado a fugir das paixões da mocidade e prosseguir na fé e na justiça. Então, ele pode ensinar as coisas de Deus para homens confiáveis que seriam capacitados para ensinar a outros. Então, tudo que o apóstolo Paulo estava ensinando ali para Timóteo, Timóteo ia ensinar outros, e esses outros iam ensinar outros, que iam ensinar outros, que iam ensinar outros, que iam chegar, que chegou até onde a gente tá. Essa que é a verdade. Olha que demais isso, né, gente? E que mais aqui? Tópicos, vamos para os tópicos aí, gente. O espírito que Deus dá aos seus filhos não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso está no capítulo 1, versículo 7. A perseguição é certa para aqueles que se comprometem a viver para Jesus, né? Nós estamos vivendo aí os últimos dias muitas perseguições, né? Para as pessoas que falam o que a Bíblia diz, né? Que seguem o que a Bíblia diz, que seguem o que Jesus diz, né? E a palavra já tinha nos falado disso. Vamos ter perseguições, infelizmente, né? Ou felizmente, eu não sei, aí cabe ao ponto de vista de cada um, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Capítulo 3, versículo 15. Isso é importante, né? Porque as pessoas falam, não, mas porque a Bíblia foi escrita por homens, não foi Deus que escreveu. E, né? Mas ela foi inspirada por Deus. Deus usou homens para escrever. Então, né, às vezes eu não acredito na Bíblia porque ela não foi escrita por... Foi escrita por homens. E eu acredito só em Deus. Mas Deus usa as pessoas para fazerem as coisas. E Deus usou pessoas para escreverem a sua palavra. E tudo que tá lá foi o que Deus permitiu que estivesse. Então, ok?
Os cristãos devem evitar contendas e discussões. Esse é um dos tópicos que nós vamos ter aí. Como que tá? Será que está com muita... né? Já vamos começar as reflexões aqui, né, gente? Como que tá a nossa vida em relação a isso? Mesmo que todos os abandonem, Deus permanece fiel. Então, mesmo que talvez você conheceu Jesus agora, você tá, sei lá, no primeiro amor e tudo mais, e agora as pessoas não querem saber de você, estão te abandonando, estão te perseguindo, estão falando que você ficou louco, não se preocupe, porque Deus, ele não te abandona, certo? E vamos lá para o resumo. Saudações, capítulo 1. Encorajamento a ser fiel, do capítulo 1 ao capítulo 2. Tem os versículos aí, você pode anotar. Apostasia nos últimos dias, capítulo 3. Responsabilidade de pregar a palavra, capítulo 4. Aproximação da morte de Paulo, capítulo 4, também na metade aí. E saudações finais de Paulo, no final do capítulo 4. Gente, essa é uma carta curta, sucinta, mas tem conteúdos preciosíssimos para nós refletirmos sobre como estamos vivendo o nosso evangelho, como estamos vivendo a nossa vida com Cristo. Então, esse desafio vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Se você não leu, leia. Mais tarde, provavelmente, já vai sair as reflexões do capítulo 1. Então, assim, ó, leia, se comprometa a ler um capítulo por dia. Você vai gastar, você nem vai gastar, você vai investir. Isso é um investimento, leitura da Bíblia. Você vai investir aí na sua vida espiritual. Você vai investir aí para você estar fortalecido, forte na sua fé, né? As pessoas, todo mundo, né? As pessoas aí têm fé e acreditam e fazem um monte de coisa. Às vezes os cristãos estão com a palavra, tem a Bíblia e não lê. Né? E não tem um conhecimento, você precisa saber, porque as pessoas vão questionar, as pessoas vão falar, mas é que Deus é esse? Mas que esse Deus fala? Mas quem disse que Deus, que foi Deus que escreveu? Então, em Timóteo fala que, né, que Deus inspirou os homens a escreverem as escrituras. Então, assim, cara, leia. Leia. E vai ter um vídeo aqui, todo dia vai sair um vídeo com os comentários do capítulo. Você não entendeu, às vezes o que eu vou falar é o que você não entendeu. Então, vamos juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. Enfim, eu conto com você aí, tá bom? Obrigada, e você que chegou até aqui, dúvidas, sugestões, comentem. Gente, entre lá no meu site, miriaiesca.com.br, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas eu lancei um livro, O Amor Também Diz Não. Como prosseguir depois do não. Eu conto aqui uma das experiências mais tristes e difíceis da minha vida. O não, eu conto quem é esse amor e eu falo como prosseguir. No site vai ter o primeiro link aqui da descrição, tá? Miriam Iesca, eu tenho vídeos falando sobre os temas que eu abordo aqui. Ainda não falei todos os temas, né? Mas tem alguns vídeos que você pode ver aí. Só você ir lá na playlist do meu livro, O Amor Também Diz Não. Enfim, adquira esse livro, eu tenho certeza que você vai ser abençoado e edificado. É um livrinho pequeno, gente, 70 páginas, você lê em 1 hora. Enfim, e é algo que eu tenho certeza que vai te abençoar e vai tocar o seu coração, certo? Eu acho que é isso, um beijo pra vocês. Me segue lá no Instagram também. Não se esqueça de se inscrever aqui. Enfim, envie pra alguém que precisa ouvir o que foi falado aqui. Eu convido alguém pra fazer o desafio da leitura. É isso, fechado? Um beijo no seu coração e a gente vai se falando. Tchau!